Muito boa noite a todos. É uma alegria poder estar mais uma vez com os amigos da Sociedade Espírita Jesus, conversando, falando, debatendo um pouquinho sobre doutrina espírita. Então, como é de praxe, gostaríamos de, agradecendo o convite dessa casa tão amiga, tão querida, tão importante para o movimento espírita na nossa região, na nossa cidade, na nossa região, na nossa UNE, convidamos os amigos a nos acompanharem mentalmente numa prece. Pai amado, te pedimos a proteção, as bênçãos e o amparo. Jesus amigo, nosso governante, nosso guia e modelo, siga nos iluminando, nos mostrando o caminho, nos dando exemplo e conduzindo este planeta com tua sabedoria e amorosidade. Benfeitores amigos, nos protejam, amparem, nos intuam nesse encontro para que possamos tirar o máximo de proveito dos momentos compartilhados para estudo da nossa amada doutrina. E assim, gratos e felizes, rogamos a permissão do alto para poder dar por aberto nosso encontro, nossa conversa de hoje. Que assim seja. Então, meus amigos, como já dissemos, é uma alegria, uma felicidade poder estar com os irmãos, com os amigos aqui mais uma vez, e trouxemos, conforme a solicitação da casa, um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente o seu capítulo 26, que tem como título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Óbvio, né, que nós não temos a pretensão de esgotar o capítulo, né? Um capítulo extenso, importante, mas trouxemos algumas pinceladas para poder conversarmos e refletirmos um pouco a respeito desse importante tema. Então, o trecho, né, que dá nome ao capítulo, que Kardec selecionou, é um versículo do Evangelho de Mateus. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. E esse versículo se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, como já referimos, no seu item 1. Então, Kardec coloca esse versículo aí para que ele possa comentar, desenvolver todo o capítulo. É o fio condutor de todo esse capítulo, particularmente o seu final, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. É importante, antes da gente comentar no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, propriamente dito, nós entendermos em que contexto Jesus falou essa frase, ele proferiu essa sentença. Foi no exato momento em que Jesus conclui a capacitação, o treinamento, a instrução, a formação, a multiplicação com os apóstolos, após um tempo em que eles permanecem aprendendo próximo a Jesus, e Jesus, pedagogicamente, didaticamente, organiza um programa para a divulgação da Boa Nova, do Evangelho, naquela região da Galileia e da Palestina. Então, ele divide os apóstolos em duplas e os envia a várias localidades, às várias regiões, para pregar o seu Evangelho.
E no momento que os envia, Jesus tece uma série de recomendações, conselhos, tece observações que seriam muito importantes para esse momento de trabalho. E uma dessas observações é a que consta nesse versículo de Mateus. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E Jesus vai repetir essa metodologia e também esses conselhos posteriormente, quando ensina, multiplica os 70 ou os 72 emissários, né? Alguns estudiosos falam que eram 70, outros 72, que, infelizmente, a história, né? Os evangelhos não registraram os seus nomes, mas eram em torno de 70, 72, que também partiram em dupla, seguindo a mesma metodologia para multiplicar o evangelho, recebendo estas mesmas orientações do Cristo. Então, esse ensinamento foi proferido dentro desse contexto, dito aos apóstolos no momento em que partiam para multiplicar, para ensinar os evangelhos nas mais diversas localidades em que iniciavam a sua atuação como multiplicadores. Então, é tão interessante essa fala de Jesus que nós dividimos, nós repartimos, né, as orientações de Jesus em tópicos. Então, primeiro, Jesus diz: restituir a saúde aos doentes. Então, é muito interessante, né, porque nós vamos ver no mundo antigo e vai seguir ao longo da história, né, os sacerdotes, xamãs, todos aqueles atores que multiplicam o espiritual também atuarem na cura. Saúde e espiritualidade sempre andaram junto ao longo da história. Embora nós tenhamos na história recente, com o advento do materialismo, uma tentativa de separar saúde da espiritualidade, né, por um deslumbre momentâneo com a ciência, né, um foco na microbiologia, no aspecto biologicista, mecanicista do corpo humano e do processo de saúde e doença, nós vemos hoje a retomada da espiritualidade por parte da saúde e se reconhece a importância do ser humano como um ser bio, psico, sócio e espiritual. O aspecto espiritual volta a ser olhado como parte integral do ser humano. E se entende que não tem como curar o corpo se a alma está doente. Envolvendo o processo de cura, o processo de tratamento, como também o tratamento da alma. E essa redescoberta vem trazendo importantes e significativos benefícios, tanto para a saúde como para o paciente, na prevenção, no tratamento das doenças e na qualidade de vida. E ainda nesse mesmo pensamento, o conselho, ou melhor, a determinação, a orientação de Jesus de ressuscitar os mortos, né? Claro que não é um sentido absolutamente literal, né? Mas muitas patologias e enfermidades eram clinicamente tidas como óbito, como a própria morte. Casos de catalepsia, situações comatosas, choques, né? Estados de sono profundo e que eram confundidos com o processo de desencarne. E esses apóstolos eram treinados a orar, impor as mãos
pedir a ajuda dos espíritos, tirando os enfermos desse estado letárgico. A cura dos leprosos, né? Em algumas traduções aparece limpar os leprosos, né? Porque a lepra era vista como uma mácula, né? A enfermidade de uma maneira geral. E muitas doenças tidas como lepra não eram lepra, né? Várias lesões cutâneas de pele eram generalizadas como lepra. E, e a lepra, durante boa parte da história, a hanseníase teve um estigma, né, em que o pavor do contágio, né, e a doença nos estágios mais elevados, avançados, tinha um aspecto deformante, debilitante, eles eram execrados da sociedade. Então, o leproso, quando ele era limpo dentro da sociedade judaica antiga, ele tinha que ter um sacerdote que atestasse a sua cura, que ele estava realmente limpo, para ele poder ser integrado à sociedade. Então, esses apóstolos, eles impunham as mãos e tratavam e curavam aqueles que eram diagnosticados como uma lepra, não só tratando a doença, mas também todo o estigma, todo o isolamento social que envolvia essa enfermidade. Expulsai os demônios. Demônio vem de daimon, palavra grega, que não tem o significado que existe hoje, né? Daimon quer dizer espírito. Então, demônio, nós poderíamos, contextualizando o significado mais próximo possível do utilizado por Jesus e pelos multiplicadores à época do Cristo, seriam espíritos inferiores, espíritos que obsediavam, espíritos que influenciavam de forma negativa, espíritos que tentavam obsedar, perturbar os encarnados. Então, os apóstolos tinham esse poder magnético e essa autoridade moral para afastar, mesmo que temporariamente, esses obsessores, ao mesmo tempo que ensinavam a boa nova, ensinavam o seu evangelho, transmitiam conhecimento espiritual para que possibilitasse melhorar, fortalecer, espiritualizar os encarnados obsediados, ao mesmo tempo os que sensibilizavam as entidades perseguidoras, vingativas, que circulavam e tentavam influenciar esses encarnados. E, finalmente, a sentença que para nós, nesse momento, é a alvo da nossa atenção: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Né? Proibindo, recomendando que os apóstolos cobrassem, recebessem qualquer remuneração por qualquer uma dessas atividades que estavam promovendo. Então, Kardec faz um comentário no item 2, né, logo abaixo, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, repetimos, no seu item 2, onde ele comenta a questão da gratuidade. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, de Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar aquilo que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhe dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Então, essa recomendação de Jesus, né, era que esse dom, essa capacidade, era uma concessão divina, que não fora fruto do estudo, do trabalho e da dedicação, mas sim uma concessão do Pai para o auxílio dos seus filhos, dos irmãos encarnados. E tinha como finalidade diminuir as dores e os sofrimentos
para que aqueles espíritos pudessem absorver o ensinamento espiritual e, transformando-se moralmente, adquirir anticorpos morais, espirituais, contra essas próprias enfermidades. Jesus adverte de forma bastante enfática que essa atuação, esse trabalho, essa atividade espiritual, de nenhuma forma deveria ser alvo de comércio. E a observação que Jesus faz aos espíritos, aos apóstolos e depois aos 72 emissários, Allan Kardec vai fazer uma analogia com os médiuns modernos e com a prática gratuita da mediunidade. Então, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador vai dizer o seguinte: os médiuns atuais, tá? Os grifos, tá? Tanto no slide anterior como nesse, são nossos, tá? São nós que colocamos para salientar um aspecto mais relevante do trecho que estamos citando. Mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus o dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiums, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Então, Kardec começa fazendo um comparativo interessante, comparando os médiuns atuais com os apóstolos, visto que ambos eram médiuns. Os apóstolos e muitos dos contemporâneos de Jesus, podemos citar aqui Maria de Magdala, Lázaro, que não são colocados no rol de apóstolos, que eram médiuns notáveis, repletos de exuberante qualidade mediúnica. Então, os apóstolos tinham também mediunidade. E Jesus, e a mesma advertência, a mesma orientação que Jesus faz aos apóstolos para o bom uso, para o uso ético da mediunidade, fazendo com que esse dom sirva, auxilie a comunidade e não seja alvo de comércio, de benefício pessoal, exclusivista, que não sirva para alimentar o personalismo e a vaidade, nem para promover o crescimento e o crescimento material, o enriquecimento por meio do comércio, da venda desses dons, porque não lhes cabe comerciar, porque a origem intelectual desse fenômeno é dos espíritos e não do próprio médium. É deles que dependem o acontecer ou não acontecer o fenômeno. O mentor intelectual desse processo são os desencarnados. O bem, quando intelectual produzido, ou o fenômeno físico, ele não é fruto da capacidade do médium, das suas atribuições, nem do seu estudo, da sua pesquisa, e nem do seu trabalho do desenvolvimento dos seus conhecimentos. Ele, como o nome diz, médium, ele é um intermediário, um mediador. Então, a mediunidade não cabe o comércio. E Kardec começa explicando isso fazendo uma analogia com as recomendações que Jesus fez aos apóstolos e depois aos 72 emissários, e fazendo a analogia de que ambos eram médiums, as recomendações de Jesus valem para os médiums modernos, trazendo a ética cristã
para a mediunidade, conforme ela é vista, entendida e aplicada dentro da doutrina espírita. Então, a mediunidade, dentro da doutrina dos espíritos, ela segue uma ética. Que ética é essa? A ética do Cristo. A ética do Evangelho. De gratuidade, de mediunidade caridosa, de mediunidade auxílio, doação, da ferramenta mediúnica que serve à humanidade. E não se serve da humanidade para um enriquecimento ou qualquer tipo de remuneração ou paga, seja ela monetária ou seja ela na forma de honrarias, títulos, facilidades, promoções, poder, ganho político ou qualquer tipo de benefício ou privilégio. Mais adiante, no item 9, o codificador desenvolve o seu raciocínio. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente imóvel, fugidia e imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Esse comentário se encontra, como já dissemos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, agora no item 9. Então, nesse comentário, Kardec comenta que a mediunidade séria nunca poderá ser uma profissão, né? Uma profissão no sentido remuneratório. A gente sabe que pelo mundo existem muitos médiuns que comercializam a mediunidade. Sem fazer crítica ao povo, à cultura, longe disso, mas como estudo de caso, a gente sabe que na América do Norte nós vemos muitos médiuns que comercializam a mediunidade. No ótimo filme Ghost, né, que é um filme norte-americano, né, com Patrick Swayze, Demi Moore, e a ótima Whoopi Goldberg, fazendo uma médium, interpretando uma médium, bem no estilo norte-americano, onde ela cobrava para... vendia seus serviços para que ocorresse a comunicação entre os encarnados e seus parentes desencarnados. Mas ela se achava uma charlatã e não sabia que ela era médium. No final, ela descobre que ela era uma médium autêntica, né? E no filme ela consegue dar passividade e manifestar ali uma comunicação mediúnica entre o desencarnado, né, interpretado por Patrick Swayze, e o seu amor, a sua companheira que tinha ficado na Terra, interpretado pela atriz Demi Moore. O filme, de uma forma um pouco até caricata e com um alívio cômico, né, interpreta uma médium muito no perfil de que se encontra naquele país, que comercializam os seus dons, prometendo, né, comunicações com os seus entes queridos. E Kardec, no Evangelho, ele desenvolve esse assunto em O Livro dos Médiuns, de forma que isso não é possível, porque nós não podemos garantir essa comunicação. O espírito pode não querer se comunicar,
o espírito pode já estar reencarnado, o espírito pode não conseguir se comunicar, pode ser outra entidade se passando por aquele de quem você queria uma comunicação. O médium pode não conseguir a sintonia. Então, é isso que Kardec fala quando diz que a mediunidade é uma faculdade móvel, fugidia, mutável, né? Que não se pode contar como certo esse ou aquele resultado. Sabemos que, inclusive, no Brasil, né, temos médios que, em um determinado momento, né, até iniciaram suas atividades dentro do movimento espírita e, em um determinado momento, passaram a viver dessa mediunidade, ou por cobrar pelos seus serviços mediúnicos, né, ou por receber os direitos autorais das suas obras. Respeitamos, né, essa decisão, mas não concordamos, né? Não julgamos o indivíduo, né? Não condenamos, porque somos espíritos imperfeitos também, mas o procedimento não está de acordo com o que preconiza Jesus, o Evangelho de Jesus e o pensamento espírita. Tanto que, seguindo o exemplo do médium Francisco Cândido Xavier, quando ele dizia o telefone só toca de lá para cá, quer dizer, são os espíritos que decidem se podem ou não podem se comunicar. Ele resumia esse aspecto fugidio móvel da mediunidade. Chico nunca recebeu um centavo pelos direitos autorais das suas obras psicografadas. Sempre doou a própria FEB, Federação Espírita Brasileira, ou instituições de caridade. O seu já, acredito que na dezena, na casa dos milhares de livros psicografados, né, nenhum deles, o médium mineiro ficou com o direito autoral. Né? Então, meus irmãos, né, para concluir, ficamos com esse trecho de Kardec, que se encontra também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, no item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, com essa palavra, não quer dizer por santamente, religiosamente, que a mediunidade deva ser dogmatizada, deva ser colocada dentro de um aspecto dogmático, com rituais, com ritos, com dogmas, de maneira nenhuma, absolutamente. O que Kardec e os espíritos querem dizer é que a mediunidade deve ser tratada com respeito, com amorosidade, com carinho, com devoção e cuidado. É um dom que Deus permite que chegue à humanidade com a finalidade de consolar, auxiliar e ensinar. E quando se coloca aí uma cobrança, um valor monetário para ter acesso a ela, nós colocamos um viés. Nós colocamos o acesso à mediunidade em condição de desigualdade. Porque aqueles que, além de estar em situação de dificuldade, com desconhecimento, com ignorância a respeito dos assuntos espirituais, também estão em condições de pobreza, de maior vulnerabilidade, e talvez precisando até mais do consolo, nós colocamos uma barreira dificultando o seu acesso. Então, meus irmãos, finalizando, a doutrina espírita veio colocar a mediunidade no lugar onde ela merecia estar. E antes da doutrina espírita não estava. No local
de evidência, onde se dá atenção a ela, onde se a estuda e a aprende, a exerce de modo lógico, racional, sem mistificações, fantasias, mas dá a ela também uma ética, uma conduta, uma forma de interagir. E ela é baseada no Evangelho de Cristo, onde essa mediunidade é tratada com amor, com respeito, e utilizada como ferramenta de progresso, tanto e de auxílio e de educação, tanto para os desencarnados como para os desencarnados, porque ambos aprendem nesse processo, se melhoram, se educam. Então, meus amigos, era isso que tínhamos para hoje. Esperamos que todos possam se sentir estimulados, encorajados a visitar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, e ler, estudar, se aprofundar um pouquinho mais nesse capítulo tão bonito e tão importante. É um prazer poder estar aqui com os amigos nesse momento, conversando um pouquinho sobre doutrina espírita. É um privilégio poder estar com os amigos. E, como é de praxe, gostaríamos de encerrar o nosso encontro com uma prece. Pai amado, nós te rogamos o amparo, a proteção do alto. Derrama sobre nós as tuas luzes e nos educa, nos ensina a usarmos a mediunidade com amor, com respeito e com educação. Que possamos todos aprendermos nesse processo educativo e, aprendendo, evoluirmos e crescermos. Que possamos usar a mediunidade com ética, com amor, em benefício dos outros e do nosso também, mas com ética, amorosidade, empatia, caridade. E assim, progredindo juntos no intercâmbio dos dois lados da vida, evoluirmos e aprendermos. É um prazer e uma alegria enorme poder estar com os irmãos hoje. Que Deus nos abençoe e a espiritualidade amiga nos ampare hoje e sempre. Muita paz a todos.